Santo. Amém. Senhor, agradecemos por mais esse dia. Estamos todos juntos para ouvir a Tua palavra. E te pedimos, Senhor, que abra nossos ouvidos, nossa mente, nossos corações. Que a gente possa absorver o melhor da Tua palavra. O melhor que a gente possa dar para vocês e que a gente possa receber também. Obrigada, Senhor, que seja uma aula muito produtiva e que a gente consiga dar continuidade a esse curso da melhor forma possível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai pular com a homilia, porque a gente tem que correr um pouquinho com essa matéria. Semana passada já começou atrasado. Bom, hoje eu só quero fazer uma pergunta para vocês. Quem que lembra do Evangelho de domingo? Do Evangelho de domingo. A direita e a esquerda estavam e João queria um lugar de destaque. Um lugar de destaque, né? E o que o padre Abel falou? Na verdade, nós devemos buscar ser os últimos e prestar o serviço e praticar a humildade. Exatamente Nunca isso. Com o amigo, com o estejamos... vizinho, Não só na igreja, mas com a família, com os amigos, com o nosso trabalho, né? Principalmente com aqueles que nos fazem mal e que nós temos que exercitar o perdão. Tá bom? Então é muito bom, gente. Nossas mães. Amei aquela parte das mães. Exatamente. Então é isso que ele falou. A gente não pode usar a palavra muitas vezes voluntário, porque voluntário fica uma coisa meio ampla. Então, a gente sempre fala o serviço dentro da igreja, o serviço para a família é serviço, nós somos servos. E Jesus falou que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E essa é a palavra para nós. Então nós temos que ter um hábito muito bonito da gente poder ter esse cuidado de a gente sempre servir com amor, com zelo e servir sempre a Deus. É muito importante. Então por isso, depois que terminar toda essa caminhada aí, a gente vai fazer um convite bonito para vocês. É o serviço que nós temos na nossa comunidade. Ah, mas não, gente, todo serviço é serviço. Feito com amor é serviço. Não importa o que você está fazendo. Desde você catar um lixinho na igreja, tá? Até você ir para um coral, até você ajudar um padre. Todo serviço feito com amor e com dedicação, ele é um serviço a Deus. É a nossa família também. Aos nossos amigos, às pessoas. Então, nós temos que ter o hábito de sempre prestar atenção no Evangelho. E ruminar. Pegar esse Evangelho e ficar meditando muitas vezes. Porque a gente tem uma maneira de escutar por aqui e soltar por aqui. Sai da igreja, tem muita gente, se você perguntar, tem gente que sai da igreja, não sabe nem o que o padre falou. Então é uma coisa que eu peço para vocês. A gente hoje vai estudar um pouquinho sobre a Santa Missa também, antes de dar um tempo de entrar. A gente tem esse cuidado com a casa de Deus. Esse cuidado da gente prestar atenção na palavra. Tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente sabe esses voluntariados, esses programas? A gente sempre está procurando, sempre tem, o padre avisa, a gente sabe que tem necessidade na igreja, certo? Mesmo na acolhida, nós estamos precisando de voluntários na acolhida agora, né? Então sempre tem voluntários, sempre tem espaço na igreja. E outros pastorais, coral também está precisando, quem toca violão, quem sabe cantar, né? Então é sempre necessário isso, a gente tem que ligar também procurar dentro da igreja, procurar as pessoas que estão ali para vir e conversar sobre voluntariado, é muito importante. E outra, desculpa, pode falar. Até o fim do curso, nós vamos dar uma listinha de todas as pastorais que tem na igreja, quem são os líderes de cada uma delas, o que cada uma delas fazem, para que vocês possam saber quem contactar, ou o que interessa fazer, esse tipo de coisa. E outra coisa importante, quando a gente está dentro de uma pastoral, a gente também tem que dar chance para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas vêm timidamente procurar, como elas já receberam vários nãos, elas vêm timidamente, e às vezes elas vêm assim, dizendo, eu sei que não tem lugar, eu falei, tem. A gente dá um jeito, espreme aqui, espreme ali, uma hora a gente acha um lugarzinho. E outra, como a gente é uma comunidade nova, aquela que falou com o Du e com a Vanuda, está vindo muitas pastorais. Nós temos aqui agora, esse ano, adultos. O ano que vem, possivelmente vai ter uma crisma, vamos precisar de pessoas que possam dar crisma. Vai ter mais gente, vai ter o segundo ano de catequese de crianças, vai ter que ter mais catequistas. Então, temos que ter esse cuidado e a gente sempre buscar ajudar a igreja. Tá bom? Obrigada, gente. Vamos lá, catecismo. Vamos começar pelo Regis. Regis 633.
Vamos lá? Posso começar? Pode, por favor. A Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu dos infernos, ou Sheol ou Hades, visto que lá se encontram então privados da visão de Deus. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor, o que não significa que a sorte deles seja idêntica, como Jesus mostra na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. São precisamente essas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão, e Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para a lei libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. Mais uma parte ali. A mansão dos mortos? Não, Não tem? Não. Ah, tá. Então acho que foi a mesma coisa. A mansão dos mortos não é o purgatório. Era apenas o estado de vida das almas que morreram antes de Jesus morrer. Como já foi falado ali em cima, né? O credo ensina que Jesus desceu à mansão dos mortos. Isso significa que, de fato, ele morreu e que na sua morte por nós, venceu a morte e o diabo, o dominador da morte. Veja, como Jesus ele se encarnou, ele se tornou homem, sendo um Deus, ele se tornou homem, ele também passou por esse processo, tá? De descer à mansão dos mortos como as almas eram antes da redenção, certo? Veja só, gente, não seria bem um purgatório se a gente falava ali que era o limbo dos justos, é isso, né? Limbo dos justos. Ele desceu lá e ele resgatou essas almas, Abraão, São José, Isaías, Jeremias, todos os antepassados, certo? Mas ele não foi para o inferno e resgatou as almas do inferno. Eu já falei para vocês, o inferno é a condenação, não tem volta. Ele foi lá resgatar as almas que eram deles, que eram de Deus, tá bom? Então Jesus ele passou por esse processo também, na carne, da crucificação, mas também passou pelo processo de descer a mansão dos mortos como era antes da redenção, tá bom? Depois da ressurreição, depois que Jesus ressuscitou, acabou. Existe agora o purgatório, tá certo? Só que ali o purgatório é um lugar de purificação. Nós vamos estudar mais pra frente um pouquinho, dar uma passadinha, mas é a parte de purificação. São aquelas almas que elas não estão preparadas para ver face a face Deus, tá bom? Então a gente vai ver aí pra frente. Então vamos lá. Deu para entender essa parte? Vamos lá. Fred, 638. Ressuscitou o terceiro dia. Vamos lá. Pode, por favor, joga aqui. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, anunciando esta boa nova, a promessa que Deus fez aos nossos pais. Ele o cumpriu para nós, os filhos, ao ressuscitar Jesus. A ressurreição de Jesus é a verdadeira humildade culminante, é a verdade culminante de nossa fé em Jesus Cristo, criada e vivida como a verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição, estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, pregada juntamente com a cruz, como a parte essencial do mistério pascual. Cristo ressuscitou dos mortos. Por sua morte venceu a morte. Aos mortos deu a vida. Entenderam, gente? Foi Jesus, corpo e alma, né? Ressuscitado. Tá bom? Então é aqui, por isso que a tradição judaica, eles preservam o sábado, né? Nós somos o domingo, porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição. Tá bom? Então por isso que existe. A missa é uma coisa que você tem que aprender interessante. A tradição judaica, ela considera o dia seguinte a partir do pôr do sol. Então, muitas vezes a gente vê a liturgia da missa do sábado ao meio-dia, uma liturgia, e já à tarde, às 4, 5 da tarde, já é a liturgia do domingo. Entendeu? Então, já é considerada essa liturgia. Tá bom? Vamos lá. Inclusive, só um comentário, essa missa específica é chamada de vigília. Especificamente porque ela serve
como a missa de domingo. Então, para pessoas que não podem, por alguma razão, participar da missa de domingo, participam então da última missa de sábado. Varia da localidade, tem local que é a partir das 6, tem local que é a partir das 4, mas a última missa no sábado é a missa de domingo, dada no sábado para as pessoas que não possam participar da missa de domingo. Entendeu? Eles falam, tem validade? Tem, porque é a liturgia, entendeu, gente? O correto é a gente ter esse hábito de vir na missa dominical, certo? Mas, tipo assim, não é errado, a igreja não é contra, né? Mas a gente, como é o dia do Senhor, é o dia que a gente se dedica a Deus, ao domingo, tá bom? A Deus e a família, né? Que a gente tem que ter tempo para a família também, né? Vamos lá. Léo, por favor, 659. Jesus subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. O corpo de Cristo foi glorificado desde o instante de sua ressurreição, como provam as propriedades novas e sobrenaturais das quais, a partir de então, seu corpo desfruta em caráter permanente. No entanto, durante os 40 dias em que vai comer e beber familiarmente com seus discípulos e instruí-los sobre o reino, sua glória permanece ainda velada sob os traços de uma humanidade comum. A última aparição de Jesus termina com a entrada irreversível de sua humanidade na glória divina, simbolizada pela nuvem e pelo céu, onde, desde então, está sentado à direita de Deus Pai. De modo totalmente excepcional e único, ele se mostrará a Paulo, que se considera como um aborto, em uma última aparição, a qual constituirá o próprio Paulo como apóstolo. Então vejam só, aqui ele fala de 2 episódios, se a gente for lembrar. A glorificação, quando que Jesus se apresentou glorificado antes da morte dele? Nós celebramos há poucos tempos, domingos atrás. Quando ele faz a... Antes da morte dele. Naquela cidade, não estava. Glorificado. Quem faz o terço sabe. Gente, ele estava entre um profeta e um Moisés e libertador. Elias. A dica Moisés e Moisés e Elias. Elias. Ele foi glorificado. Você lembra que Pedro falou, Senhor, é bom estarmos aqui para construir uma barraca para você, para Elias e para Moisés? Ali ele se mostra glorificado, como ele voltaria na ressurreição. Tá bom? Então, quando vocês verem essa passagem bíblica, vocês vão ver que Jesus ali se apresenta glorificado. Ali ele se apresentou diante dos olhos dos apóstolos, dos 3 apóstolos, né? Justamente isso, ele se apresentou diante de Pedro, Tiago e João, justamente glorificado, como ele viria na ressurreição. O termo que eles usam é a transfiguração de Jesus Cristo. Então no texto você fala, a transfiguração de Jesus Cristo no Monte Tabor. Eu passei a inteira rezando o terço, né, o rosário, e aí mostra a transfiguração, eu estou vendo a imagem atrás a imagem do Frei Gilson. Eu falei, gente, como é o nome disso? Então é muito bom. Transfiguração. Então, vejam só, já conectou uma coisa muito importante. Quando a gente reza os mistérios luminosos, nós temos a transfiguração no quarto mistério. Então, quando a gente reza o mistério, a gente está lendo a Bíblia também. É muito interessante isso, né? Então, é muito importante quando a gente está rezando, a gente prestar atenção nesses detalhes também, tá bom? Outro episódio que aparece aqui, o que é a entrada irreversível de sua humanidade na glória divina? É um episódio que foi depois da morte de Jesus. Perdão, você pode repetir? Entrada irreversível da sua humanidade na glória divina, simbolizado pela nuvem. Quando ele desce lá que os apóstolos estão reunidos,
Não, esse não. Ele ficou 40 dias. Esse aí que ele começa em 40 dias. Quando ele ascende aos céus, ele se eleva aos céus diante dos apóstolos, dos discípulos. Porque ele não subiu só na frente, ele tinha discípulos ali também. Gente, foi no momento da ascensão. Nós também rezamos no rosário. Tá bom? Ele se eleva aos céus. E ele virá, na parousia, a volta de Jesus, ele virá do mesmo modo. Assim como ele foi, ele virá dos céus também. Tá bom, gente? Então a gente vê que ele vai para a glória. Tá bom? E aqui ele se apresenta também na terceira parte. Ele volta, ele se apresenta não em corpo, mas em espírito. Ele se apresenta a quem? A Paulo. E o Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele se torna apóstolo de Cristo. Tá? Então tudo isso, é tudo estudo bíblico, né? Então é que eu falo assim, gente, é muito bom a gente ler a Bíblia, a gente saber das escrituras, a gente vai linkando as coisas e vai entendendo a nossa fé. Então veja só, aqui a gente tem 3 episódios de Jesus, né? Mostrando que ele é um Deus. Nós estamos falando do Filho de Deus, humanado. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vamos lá, 664. Felipe, por favor. Sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino do Messias, realização da visão do profeta Daniel referente ao Filho do Homem. Foi-lhe dada a soberania, a glória e a realeza. Todos os povos, nações e línguas hão de servir-lhe. Seu poder é um poder eterno que nunca lhe será tirado e sua realeza é tal que jamais será destruída. A partir desse momento, os apóstolos se tornaram as testemunhas do reino que não terá fim. Então vejam, aqui o profeta Daniel, ele é do Antigo Testamento, tá? Então ele já falou dessa vinda desse Messias, e esse Messias seria o Rei da Glória, né? O nosso Rei. Então aqui já fala sobre Daniel também. Então tem a passagem, quem tinha curiosidade, chega em casa, pega essas partes do catecismo e vai na Bíblia, vai ticando, vai lendo, é muito importante, tá bom, gente? Senão a gente vai começar a explicar da curso bíblico, porque é bastante coisa. Vamos lá. De onde há de vir os vivos e os mortos? Vamos lá, Joquelma 669, por favor. Como Senhor, Cristo é também a cabeça da igreja, que é seu corpo. É levado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente sua missão. Ele permanece na terra em sua igreja. A redenção é a fonte da autoridade de Cristo, em virtude do Espírito Santo, exerce sobre a igreja. O reino de Cristo já está misteriosamente presente na igreja, semente e início deste reino na terra. Quem que é a igreja? Tem a igreja física, né? Claro, os templos, mas nós somos a igreja de Cristo. Bom, então quando fala de igreja, a gente também tem que pensar que é a nossa comunidade, né? 679, por favor, Paulo. Cristo é Senhor da vida eterna. O pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertence a Ele como Redentor do mundo. Ele adquiriu este direito por sua cruz. O Pai entregou ao Filho o poder de julgar. Ora, o Filho não veio para julgar, mas para salvar, e para dar a vida que está em mim. Pela recusa da graça nesta vida, cada um já se julga a si mesmo. Recebe o acordo com suas obras e pode até condenar-se pela eternidade ao recusar o Espírito de amor. O que seria essa recusa do Espírito de amor? É a nossa decisão pessoal, né? É o nosso livre-arbítrio. A gente sabe que às vezes a gente tem a ciência dos mandamentos, a gente tem o conhecimento da palavra, mas a gente insiste em cometer pecados graves, pecados mortais. Entende? Então quando a gente estuda
mandamento, a gente não estuda só o que significa, é a gama de coisas, tanto que eu falo, o catecismo, ele instrui muito a gente nessa parte. A gente vai ler sobre pecados, é muita coisa, gente. Então a gente tem que sempre estar em graça com Deus, a gente sempre tem que estar ligado a Deus, a gente tem que sempre saber das coisas de Deus e fazer o que Deus quer da gente, né? E deixar Ele trabalhar. Porque se a gente sabe que a gente está no mal, a gente tem um livre-arbítrio de saber que aquilo é errado e a gente se melhorar antes de chegar no final. Porque a partir do momento que você chega no final, não tem volta. E se você não aceita Jesus, você não aceita o Espírito Santo, você não aceita, você tem uma condenação. Ah, Irene, mas os nossos irmãos que são de outras religiões, eles são criaturas, eles têm o amor de Deus também. Se eles são pessoas boas, Deus vai julgar também de uma forma diferente. Tá bom? Mas se a pessoa condenou, matou, abortou, fez, vai ser condenado, gente. Se a pessoa não realmente, e outra, não é da boca para fora, é dentro de você, é consciência. Tá bom? É o nosso livre-arbítrio. A gente tem que saber que a gente tem que caminhar na luz de Cristo. Bom? Agora nós vamos falar sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Tá? A gente já falou sobre o Pai, que é o Criador, falamos do Filho, que é Redentor, e agora a gente vai falar do Espírito Consolador, aquele que vem ficar com a gente até os finais dos tempos. Tá bom? Não que Deus e Cristo não estão com a gente, eles estão. Mas o Espírito Santo é o que nos faz manter essa fé, essa profissão, essa fé acesa. Né? Ele nos ajuda a ter essa fé acesa. Vamos lá. 684, Flávia, por favor. O Espírito Santo, por sua graça, é o primeiro no despertar da nossa fé e na vida nova, que é conhecer o Pai e aquele que lhe enviou, Jesus Cristo. Todavia, é o último na revelação das pessoas da Santíssima Trindade. São Gregório Nazianzeno, o teólogo, explica esta progressão pela pedagogia da condescendência divina. O Antigo Testamento proclamava manifestamente o Pai, mas obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho, fez entrever a divindade do Espírito. Agora, o Espírito tem direito de cidadania entre nós e nos concede uma visão mais clara de si mesmo. Com efeito, não era prudente, quando ainda não se confessava a divindade do Pai, proclamar abertamente o Filho. E quando a divindade do Filho ainda não era admitida, acrescentar o Espírito Santo como um peso suplementar para usarmos uma expressão um tanto ousada, por meio de avanços e progressões, de glória em glória. A luz da Trindade resplandecerá em claridades mais brilhantes. Então veja, aqui ele fala, né, que desde o Antigo Testamento, né, Deus foi nos apresentando. Gente, não que o Espírito Santo não estivesse, ele sempre esteve, porque a gente fala, o único Deus, a Santíssima Trindade. Ele veio para ficar conosco, para caminhar. E quando que o Espírito Santo veio? Quando ele proclama junto à Virgem Maria, né? Quando ele vem anunciar. Esse foi o anjo Gabriel. Pentecostes, né? Pentecostes. Tá bom? Pentecostes veio e pousou sobre os apóstolos. Foi foi a emissão. Mas Jesus ele falou que ele pronunciou antes que ele mandaria o Consolador, o Paráclito. Ele anunciou que seria dado para eles um companheiro de caminhada. Tá bom, gente? Não foi no batismo de Jesus. Não. O Tu já falou, entendeu? Tipo assim, Jesus, o batismo aconteceu tudo depois da vinda de Jesus. Começou a ter toda essa parte de... E quando ele passou para os apóstolos, a igreja, ele colocou o magistério, ele foi proclamando as palavras e foi ensinando os apóstolos. Então começou tudo a partir da instituição da igreja de Deus.
Tá bom? Daí a gente começou a ter toda essa missão. 685, por favor, Felipe. Crer no Espírito Santo é, pois, professar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Por isso, tratou-se de mistério divino do Espírito Santo na teologia trinitária. Aqui, portanto, só se tratará do Espírito Santo, na economia divina. O que é uma economia divina? O que é uma economia divina? Tudo em um só. Tudo em um só. É um sentido. Mas o que a gente pode entender como economia? Economia divina. Economia de salvação. Veja, a economia divina, a economia da salvação, Deus é criador de tudo, né? É a maneira que Deus usou para administrar tudo que Ele criou. Ele usou o magistério da igreja para administrar nós, né? E Ele usou de uma forma divina, de uma forma invisível, os anjos para cuidar da natureza, para cuidar da gente, para nos reger no caminho, né? Então tem essas duas partes, a parte visível, que é a igreja física, nós temos a nossa tradição e o magistério que foi colocado, é o jeito que Deus usa para administrar. E a nossa parte invisível, que são os anjos, né? Por isso que eu sempre falo para vocês, busque sempre os anjos. Nós temos os anjos do matrimônio, quando vocês casam, vocês têm um anjo do matrimônio, vocês podem invocar esse anjo. Tá? Nós temos o anjo da igreja, nós temos o anjo do nosso país, nós temos o anjo da pessoal, nós temos vários anjos, entendeu? Então a gente tem que ter essa ciência de a gente poder invocar os anjos, tá bom? E outra, não se dá nome para anjo, gente, por favor, não caia nessa besteira. Anjo não se dá nome e não se pergunta o nome de anjo. Como eu falei para vocês, a gente não faz uma evocação de espíritos, a gente muito menos coloca nome no anjo. A gente chama de meu irmão, meu companheiro, meu auxiliar, meu amigo, a gente pode chamar ele de qualquer coisa, meu companheiro. Eu mesmo, meu anjo da guarda é bicho 24 horas. Eu estou gripada e peço para ele ir lá buscar a cura. A gente tem que usar nossos anjos, para os nossos filhos. Reza, quando está com problema com o marido, reza para o santo anjo, para o santo anjo conversar com o anjo da guarda do seu marido. São coisas que a gente tem que usar na prática da igreja. E ele entende, ele vai lá e ele conserta as coisas. Não é verdade? Sim. Ele está só esperando a gente conversar com ele. Só se abrir. E é tão bonito, né, gente? Quando a gente começa a ter a prática de usar, usar assim, por intercessão, o nosso santo anjo, usar Nossa Senhora, usar os santos, usar da nossa igreja, gente, o fardo fica tão leve que você fala, poxa, é que eu passei por isso. Tá bom? Eu sei que a aula está corrida, mas eu queria dar só um pequeno testemunho quanto aos anjos na minha vida. Vou te falar. Eu fiz o tratamento de câncer e depois da minha mastectomia eu tive uma embolia pulmonar. E quando eu estava entrando na emergência do hospital com essa embolia, a gente não sabia que era embolia. E eu confesso que eu não tinha um apego aos anjos da igreja, não tinha o costume de rezar. E naquele momento de dor tremenda, eu não sei por que veio o pedido a Deus, que eu falei, Deus, manda teus anjos que eu não aguento mais. Ação do Espírito Santo. E aí naquele momento a dor, o remédio começou a fazer efeito e eles correram comigo para a UTI. Então quando eu cheguei na UTI, o médico plantonista veio falar comigo e ele se apresentou e ele disse assim, Jaquelma, tudo bem? Eu sou o Dr. Rafael e esse é o meu assistente Rafael também. Eu até brinquei com ele, que eu ainda estava consciente, falei, eu pedi anjos e ele mandou 2. E o Rafael é o anjo que Deus cura. Aí depois, eu não sabia. Deus cura. Eu tô até arrepiada. Aí eu fui pesquisar por que eu tinha chamado os anjos e quem era Rafael. Então aí eu chorei bastante quando eu vi que ele era um anjo de cura. Então, assim, depois disso, então, a minha devoção aos anjos da igreja, as orações, eu fui correr atrás e tentar... E é lindo, né? Uma devoção muito boa. Tipo assim, claro, a gente está correndo, mas é uma coisa muito interessante a gente ter essas devoções, gente.
e se agarrem. Um acidente, eu já vi cada acidente que eu falei, eu fechei o olho e falei, bateu o carro. De repente, pum, parece que subiu tudo à frente. Então a gente sabe que eles estão ali, Deus e outra, é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está com a gente, então ele sabe exatamente, ele vai colocar ali, né? E é muito importante isso, né? Bom, gente, vamos lá para a parte da Santa Igreja Católica. Acho que agora é Regis, né? 766, Regis. 766, por favor. A Igreja nasceu primeiro do dom total de Cristo para a nossa salvação, antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. O começo e o crescimento da Igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus crucificado. Pois, do lado de Cristo agonizante na cruz, é que nasceu o admirável sacramento de toda a Igreja. Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão, adormecido, assim a Igreja nasceu do coração traspassado de Cristo morto na cruz. Essa é uma igreja, a gente fala que é visível, né? Cristo na cruz, a nossa igreja visível, né? Então ali ele mostra que realmente, né, que ele morreu, porque Deus quando nos criou, ele sempre nos criou para amizade com ele. Nós temos que ser amigos de Deus, né? Então, todo o anseio de Deus é que nós sejamos santos, que nós estejamos ao lado dele na eternidade. Então, Cristo veio para isso, né? É muito lindo. Vamos lá, 777. Resumindo, a palavra da Igreja significa convocação, designada à assembleia daqueles que a palavra de Deus convoca para formarem o povo de Deus, e que, alimentados pelo corpo de Cristo, torna-se corpo de Cristo. 780, por favor, Sintoninhazinha. A igreja é, no mundo presente, o sacramento da salvação, o sinal e o instrumento da comunhão de Deus e dos homens. Felipe, 866. Resumindo, a igreja é única, tem um só Senhor, confessa uma só fé, nasce de um só batismo, forma um só corpo, vivificado por um só Espírito, em vista de uma única esperança, no fim da qual serão superadas todas as divisões. Amém. 867, Jacão. A Igreja é santa. O Deus Santíssimo é o seu autor. Cristo, seu esposo, entregou-se por ela para santificá-la. O Espírito de santidade a vivifica. Embora congregue pecadores, ela é imaculada, feita de maculados. Eis maculatis immaculata. Nos santos brilha a santidade da Igreja. Em Maria, ela já é a toda santa. A igreja ela é santa, feita por pecadores. Resumindo. Tá bom? Porque nós temos essa batalha contra o pecado. Por isso que a gente tem o sacramento da penitência e da confissão, né? Então é muito importante ter esse contato também. E ele resume, né? A igreja, né? Que ela é unificada a Deus. Tá? 868, por favor. A Igreja Católica anuncia a totalidade da fé, traz em si e administra a plenitude dos meios de salvação. É enviada a todos os povos, dirige-se a todos os homens, abarca todos os tempos. Ela é, por sua própria natureza, missionária. Tá vendo? Ela é católica, universal. Tá bom? Então, a nossa igreja ela é missionária. A gente não pode ficar parado, não, gente. Entendeu? 869. A igreja é apostólica. Está construída sobre fundamentos duradouros.
os 12 apóstolos do Cordeiro. Ela é indescritível, é infalivelmente mantida na verdade. Cristo a governa por meio de Pedro e dos demais apóstolos, presentes em seus sucessores, no Papa e no Colégio dos Bispos. Então, a nossa igreja é apostólica. Ela é formada, nós temos o nosso magistério, nós temos nossa tradição. Bom, gente? 870. A única Igreja de Cristo, que no símbolo confessamos una, santa, católica, apostólica. Subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, embora fora de sua estrutura visível se encontrem numerosos elementos de santificação e de verdade. Exatamente, aí também entra a ação dos anjos, tá bom, gente? Essa última parte aí, ela tem um documento chamado Lumen Gentium, tá bom? Que fala sobre essa parte da estrutura invisível que são os anjos, tá bom? Perdão, Jane, só uma orientação. Ao Ok. final dessa frase, tem aqui um númerozinho, 1583. Eu estou vendo que tem lá no rodapé, 1583, LG8, desculpa o que são. Lumen Gentium, é o Lumen Gentium documento, e ali é o parágrafo que está nesse Dentro desse documento, a referência ao Então, parágrafo tudo que vocês dentro verem ali do- embaixo, vocês verem o númerozinho do lado, lá embaixo no rodapé, ele vai falar se é um documento, ele vai atrás, é que a gente vai para ensinar para vocês, atrás do catecismo tem tudo isso, tá? Vocês podem ir atrás lá, vocês pesquisam tudo o que vocês querem, cartas e tudo mais, porque isso aqui, gente, é a nossa catequese, é o nosso livro de cabeceira dentro da Igreja Católica, tá? Então é um documento, Lumen 21, do Concílio Vaticano II, tá bom? De 1964. Com licença, só desculpe, e seguindo aqui, ó, logo embaixo tem o parágrafo 4, tem 871. Aí embaixo tem aqui 1268 a 1269, imagino que seja isso. A parte do catecismo, que também nessas partes você vai lá no catecismo, E tem um assunto também fala a mesma semelhante. coisa, exatamente. Ok. Tá bom? É uma... Porque a gente está andando muito no catecismo, né? Ok, por isso que eu estou perguntando, para eu entender. Mas esse é bom, porque é bom ter essas E curiosidades. tem várias, como se fossem legendas, né? Várias Tem, atrás, códigos. é que tem abreviatura, assim, bastante coisa, então não dá para Ok. ensinar tudo, né? Mas Tá a gente, ótimo. uma hora vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho de catecismo aí. Vamos lá. Gente, na Comunhão dos Santos, 954. Quem quer a vez agora? 954. Eu vou fazer um resuminho para vocês, eu passo também para vocês verem, tá? Comunhão entre a Igreja do céu e da terra. Os três estados da Igreja, até que o Senhor venha em sua majestade e, com ele, todos os anjos e, tendo sido destruída a morte, todas as coisas lhe forem sujeitas. Alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra. Outros, terminada essa vida, estão se purificando. Outros regozijam-se na glória, contemplando claramente Deus, trino e uno, assim como é. Tá, aqui ele falando de três igrejas. Quais são as três igrejas que nós temos? Três igrejas. É a Três física, igrejas. a física, Militante. Militante primitivo, né? Militante, que é a primeira igreja. Não. Não, é a gente. Isso. Aí tem a primeira igreja que eu esqueci. Eu esqueci o nome, mas sei que Tá. é a primeira igreja e a igreja do e a igreja do céu. E a igreja do céu é a antiga, a igreja do céu e nós. A igreja do céu. Eu sei, eu não sou mais Como é que é a igreja do céu? Olha, gente, nós temos a igreja militante, que somos nós, que nós estamos caminhando. A igreja glorificada ou triunfante, que é a igreja dos que já estão lá no céu, né? A gente fala lá perto da glória. E a igreja padecente, que é a igreja que está no purgatório, que é da purificação. Que se você tiver mancha, tiver pecadinhos ali, você vai se dizer assim. Vejam só, gente, são três igrejas que existem dentro da igreja, pessoas que são místicas. Gente, nós não temos médium, pessoas místicas. Essas pessoas místicas, elas, tanto santos como pessoas não santas, né? Elas descreveram como que é essas igrejas.
E é uma coisa linda. E toda a Santa Missa, o céu desce à terra. Então, o céu, a igreja triunfante, gloriosa, ela desce na Santa Missa, toda a Santa Missa, vejam só. Está todos os santos, está Nossa Senhora, está os anjos, está tudo reunido. Nós e a igreja padecente. E vejam só, gente, cada vez que a gente está na Santa Missa, na hora da comunhão, a gente pode sim oferecer para uma alma. E muitas almas são salvas durante a missa. Mas não estão, porque acho que tem indulgência um pouquinho ali também, né? Também não vou falar, tem também a parte de indulgência. Então a gente tem que ajudar essas almas, porque elas não podem fazer mais nada por elas. Então nós, como igreja militante e a igreja triunfante, nós podemos fazer isso para essas almas. Então nós temos que fazer isso. Tá? Até a padecente também, quer dizer, parte do conceito de católica, de ser total, não é só total de ser o mundo inteiro, mas é total da totalidade da doutrina católica, você acredita em tudo que a Igreja Católica acredita, e a totalidade de todas as entidades, os entes da Igreja Católica, que são as 3 igrejas. Então é por isso que você reza, assim como às vezes, de vez você fala assim, pô, reza por mim? Imagina se uma reza de um amigo pode te ajudar, imagina a reza de alguém que já está no céu. A glória. Muito mais próximo de Deus. Então, você reza pela padecente, para retirar as pessoas do purgatório. Você reza para quem já está no céu, porque eles rezam para você. Entendeu? Então, nós continuamos conectados. Essas 3 igrejas são únicas, são unas e são conectadas. Por isso a importância dessa... A missa é o momento em que essas 3 igrejas estão juntas no mesmo local. Daí a relevância e a importância de estar na missa. É muito Eu importante. não vou fazer um questionamento agora para não atrapalhar o andamento, mas depois me lembro desse assunto, na saída, que eu quero te fazer uma pergunta sobre isso, sobre rezar por almas que eu não sei onde estão. Você tem que rezar. Não, eu Você rezo todo saber dia. Mas você... entregar. Entregar, Entregar. exatamente. Você entrega, se você um sofrimento, uma observação. Se você está passando mal por qualquer motivo, você, já que você está passando por aquilo, não deixa de ser em vão na sua vida. Você reza e entrega esse teu sofrimento pelas almas do purgatório, ou por uma alma específica. Isso ajuda. É porque a gente não sabe aonde essas almas estão, entende, gente? Então a gente tem que ter esse hábito de rezar pelas almas, justamente porque se elas chegarem à glória, elas vão interceder por nós. Na prática, na prática, se aquela pessoa for para o inferno, a sua reza não ajuda de nada. Mas você não Reza sabe, nenhuma, ninguém sabe. eu estou só dando a prática. Na prática, não tem como saber. Mas se aquela alma está no inferno, rezar não vai retirar do inferno. Foi para o inferno, fim de papo. Mas se aquela alma estiver no purgatório, a sua reza reduz a pena. Você ganhar uma indulgência Você pode plenária, vamos falar de indulgência, você pode limpar todos os pecados dessa pessoa que está no purgatório. Numa tacada só, tipo, ganhando a loteria. Vai ter agora em novembro vai ter uma grande indulgência plenária. Então, esse ano a gente fez 2, teve 2. Por exemplo, a gente na minha casa, a gente faz a indulgência quando a gente reza em família. Uma reza em família é considerada uma indulgência. Normalmente eu ou a minha esposa, a gente oferece, no começo quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a citar os nomes das pessoas. Mas como cada dia a gente citava o nome de um, agora a gente começou a fazer o quê? Hoje eu quero oferecer a uma alma qualquer. Principalmente aquelas almas que não tem quem reze por elas. É isso que a gente fala agora, principalmente. Porque imagina você estar rezando pela sua família, mas tem muita gente que está lá que a família não está rezando por ele. Então ele não está recebendo nenhuma reza. E também tem a questão que se essa pessoa já foi santificada e você está rezando por ela, eu ouvi dizer isso, vocês podem me confirmar. Essa sua reza é transferida para uma outra pessoa. Sim. É porque, veja só, gente, é como a gente fala, a gente é uma única igreja, a gente crê nisso. Como eu falei, eu creio, é uma coisa que a gente não vê, mas a gente tem certeza que existe. Entendeu? A gente sabe que aquilo, através do nosso conhecimento, da nossa caminhada na igreja, a gente sabe que existe, né, uma igreja que é glorificada, e pelas escrituras, militante e padecente. Eu queria fazer uma pergunta. Você disse que a alma, quando ela está glorificada, ela pode te ajudar. Sim. Interceder. Então a alma do purgatório, ela não pode interceder por você. Não, ela não tem essa condição. Ela infelizmente, ela está ali purificando, ela está num estágio de purificação. Vejam só, gente, purificação ela está limpando os pecados. Porque vejam só, você vai para um casamento,
tá? Você vai para o casamento. Vamos supor, vamos colocar isso linkando com a nossa morte. Você vai num casamento. O teu noivo é a pessoa mais linda do mundo, Jesus Cristo. Você vai chegar lá rasgado, sujo, mal cheiroso para o casamento? Você é o noivo, você é a noiva. Você vai encontrar Jesus Cristo. Você vai chegar mal cheiroso? O que você vai fazer assim? Senhor, eu não quero chegar mal cheiroso. Eu preciso dar um banho, eu preciso limpar. Então, você, por decisão, você vai para o purgatório para se purificar. Gente, é diferente do inferno. É diferente do inferno, uma tá? analogia assim, bem infantil quanto a isso. Outro dia eu estava em casa pensando, e aí, justamente nessa questão, e eu penso assim, como se entre o céu e o purgatório tivesse um rio. E aí, quando você, do outro lado, né, tá Deus, tá Jesus, tá Maria, com todos ali te esperando. E aí você chega lá e fala, eita, né, mas qualquer pecado, qualquer mancha que você tenha, você tinge aquela água do rio. Então quando você vai passar, você tinge aquela água. E aquilo te dá uma vergonha tão grande que você fala, não, eu não quero tingir essa água é pura, ela é perfeita. E eles não podem, eu não posso tingir e chegar marcando o chão lá, não dá, eu me sinto péssima, né? Então eu vou voltar, como se fosse reciclar, vou ficar consertando, né, os meus pecados, até que eu tenha a condição de cruzar esse rio e chegar lá sem tingir. Eu acho que é uma deve ser purificação, dessa forma. exatamente, seria uma purificação, exatamente isso, né? Mas é bem legal, é bom ter esse conhecimento, né? Muitos de vocês, acho que não têm ideia, né? Muitas coisas, então a gente vai conhecendo, vai entendendo. E vai amando, gente, porque quando você começa a conhecer, você começa a amar. Você começa a se permitir de muitas coisas, a você analisar e a ter um perdão mesmo, tá? Então, a partir de que você tem esse conhecimento, você começa a ter perdão das almas, você começa a ter perdão das pessoas. É bem interessante. Vamos lá. 955. Quem que é agora? Eu? Sou eu? Flavinho? 955. A união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo de maneira alguma é interrompida. Pelo contrário, segundo a fé perene da Igreja, se vê fortalecida pela comunicação dos bens espirituais. Então ali fecha, né? É uma união das três igrejas, tá bom? Vamos lá, remissão dos pecados. Léo 976. Creio no perdão dos pecados. O símbolo dos apóstolos correlaciona a fé no perdão dos pecados com a fé no Espírito Santo, mas também com a fé na Igreja e na comunhão dos santos. Foi dando o Espírito Santo a seus apóstolos que Cristo ressuscitado lhes conferiu o seu próprio poder divino de perdoar os pecados. Recebei o Espírito Santo, a quem perdoastes os pecados serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. A segunda parte do catecismo tratará explicitamente do perdão dos pecados pelo batismo, pelo sacramento da penitência e pelos outros sacramentos, sobretudo a Eucaristia. Por isso, basta aqui evocar sucintamente alguns dados básicos. Então, vocês viram só que ali foi dado aos apóstolos, né, a missão, né, de perdoar os nossos pecados. Então, essa aí foi dado, que tudo que for ligado, por isso que a gente precisa, o sacramento foi dado para o padre. O diácono ou outra pessoa não pode dar a absolvição dos pecados. É exclusivamente uma ordem uma unção do sacerdote, uma ordem do sacerdote, né? Então, é muito importante isso, né? A gente saber que a gente também tem que crer que a gente tem essa libertação através dos pecados, através da confissão. Tá? 980, por favor, Felipe. Só fazer um comentário. Naquela que a gente está passando pelas fases do credo, né? É. Então, esse termo não foi
mencionado, mas quando a gente fala nessa igreja única, quando você ouve creio na comunhão dos santos, é essa. É a comunhão entre os seres vivos e os seres não vivos nessas 3 igrejas. Entendeu? Porque é fácil quando você fala o credo, você fala na remissão dos pecados, isso é fácil você entender. Né? Mas muita gente não fala na comunhão dos santos, assim, mas o que é a comunhão dos santos? Né? Porque a pessoa, comunhão, o santo não comunga. Né? Pode fazer associação. Então é importante ter esse conceito, que esse senso de fogo, exatamente nós passamos agora, quando conversamos sobre as 3 igrejas ser única, essa daí, essa existência dessa conexão entre nós e a triunfante aparecente, é a comunhão dos santos. Tá? Obrigada, André. Obrigada. É porque nós todos somos santos e pecadores. Né? Então, gente, comunhão dos santos. Porque às vezes a gente não se toca nisso, né? Então, por isso que a gente fala. Mas achei que como esse termo, muitas vezes as pessoas têm dúvidas, achei legal comentar. Não, é legal, porque é bom simplificar, né? Porque uma ajuda a complementar, né? 980, por favor. É pelo sacramento da penitência que o batizado pode ser reconciliado com Deus e com a igreja. Os padres da igreja, com razão, chamavam a penitência de um batismo laborioso. O sacramento da penitência é necessário para a salvação daqueles que caíram depois do batismo, assim como o batismo é necessário para os que ainda não foram regenerados. Então, é como o Du falou, né? O batismo, né, a gente teve a mancha original. No batismo, a gente tirou essa mancha, o pecado original, né? Mas, como a gente tem a mania de pecar, a gente gosta do pecado, né? Que a gente fala que a gente tem mania. É igual o Paulo, né? Ele fala, é uma frase que eu carrego na minha vida. Eu sei que eu tenho que fazer o bem, mas eu insisto em fazer o mal. Na verdade, a gente tem essa mania. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado de sempre estar confessando, cuidando da nossa alma. Eu vou fazer até uma observação agora particular, que eu acho que exemplifica isso. Conversando com a minha tia, que eu não vejo há muito tempo, uma senhora já de 87 anos, e eu explicando para ela, que foi um assunto importante, falando sobre a fé, ela é católica, mas falou que não confessa há muitos anos. Aí eu falando, tia, a senhora tem que confessar. E eu comecei a explicar tudo sobre a confissão para ela. Olha o pecado grave. O pecado dela foi maior ainda. Mas eu não tenho pecado. É uma ilusão. Eu falei, tia, todos nós temos pecado. Entendeu? Por mais que ela seja uma pessoa boa, todos nós temos pecado. Até os santos admitiam isso. Os santos se achavam pecadores o tempo todo. Entende? A gente não o padre tem que confessar. Sim, o Papa. Pergunto para vocês. Uma pergunta que está lá no ponto. Papa confessa? Sim, com quem que ele confessa? Com Deus. Não, o padre, qualquer padre, bispo. Ponto para desculpa. Ele é um padre, ele tem que. O próprio padre não pode. O padre não pode se auto-absolver, gente. Ele precisa de um outro padre para absolver. Entendeu? É dado a unção para ele, mas ele mesmo não pode se absolver. Teve uma história do padre Paulo Ricardo, a gente foi muito legal, porque ele estava em discernimento, ele tinha uma vida, né? E disse que ele estava num voo lá vindo do Paraná para São Paulo. Não sei se você sabe dessa história. E disse que ele estava lá e deu uma pane no avião, e o avião começou a dar problema. Daí ele pegou, ele não tinha confessado, ele ficou pensando, mas ele podia absorver todo mundo no avião. Quer dizer, todo mundo podia ir para o céu, menos ele. Então ele falou assim, então ele citou isso, do cuidado de ter que ter a confissão. Então o padre não pode absorver ele próprio, ele precisa de um outro padre. E o Papa confessa com outro padre. E no caso, por exemplo, das cidades do interior, que tem só um pároco, como ele faz para se confessar? Quando ele vai, as pessoas confessam. Veja, gente, tem uma confissão que antes o pessoal fazia muito, é a confissão comunitária. A confissão comunitária, ela só é dada, entende? Em algumas situações. Tá? Em caso de catástrofes, em caso vamos supor, de problema de acidente, assim como a gente tendo água benta no carro, a gente, em nome do Pai, do Filho, a gente pergunta se a pessoa quer ser batizada, a gente pode batizar, nós podemos. Perdão, ela acho que perguntou outra coisa. você não entendeu. Tudo Só tem um padre na cidade. Ele tem que esperar o padre vir para confessar. Tem que esperar o padre, mas toda a igreja normalmente é atribuída a uma diocese, que tem um bispo. E esse padre ele tem que passar
informações para a diocese. Às vezes ele tem que ir até a diocese normalmente. Então eles devem aproveitar esses momentos que ele se encontra com o padre ou que ele vai até a diocese. Porque eles têm que ir esporadicamente até a diocese. E os fiéis também têm que buscar, né? Tipo assim, vocês sabem que na outra localidade vai vir o padre, então eles têm que ter esse cuidado. Por exemplo, as dioceses que são mais fervorosas, como a de Orlando, eles fazem retiros de padre. De tempos em tempos. Então, assim, eles dão um jeito. Eles têm que procurar um outro padre. Sim, entendeu? Porque imagina-se, por exemplo, se ele vai celebrar e ele acha que ele está com um pecado. Aí ele O vai padre? ter que dar um jeito de procurar. Ele vai procurar um padre. O padre vai. Eu já vi casos de padre que ele atrasou a missa porque estava numa confissão. Eu já tive um caso de um padre que avisaram que ele estava vindo de uma confissão antes da Santa Missa. Existe também, lembra que a igreja tem um processo também administrativo, né? A diocese também tem essa questão de padres que ficam passando pelas várias igrejas, dando suporte adicional. Então, existe um mecanismo para garantir que o padre também tenha a opção de se liberar do Mesmo de aquelas no quaisquer interiorzinho do Ceará, eles dão um jeito. E isso também é uma coisa legal que está se perdendo com tudo que está acontecendo aí na humanidade, é os padres voltarem a usar o hábito, né? a batina. Porque em qualquer lugar, no avião, no aeroporto, na rua, se alguém chegar, se eu ver, eu estou num momento terrível da minha vida, se eu ver um padre que eu vou reconhecer pela batina, e se eu solicitar a ajuda dele, ele é obrigado. Está no aeroporto e fala, padre, gostaria de me confessar. Ele paraste no canto e receber a tua confissão ali no canto. Mas hoje em dia eles não usam, muitos não usam mais a batina e a gente perde essa oportunidade. A clérica. Mas é mais discreto, acho que até para a pessoa. A roupa que o padre usa, essa camisa é clérica. É de clero. Assim, lógico, a gente tem que ter noção, não dá pra você chegar no meio do Frei Gilson, todo mundo voa e Padre, quero você confessar. tem que me confessar, tem que ter uma noção. Com relação a essa confissão, claro, ele precisa de um outro para fazer isso, mas eu só imaginei assim, uma outra situação, que não da confissão, mas quando da comunhão. Você percebe que os padres, tanto o padre quanto os assistentes, eles mesmos se servem, né? Eles mesmos comungam, não um ao outro, né? Não, é permitido, veja só. Os ministros da Eucaristia, eles não podem ir na mesa e comungar. O padre tem que dar. Diácono já tem essa liberdade do padre comungar ali, né? Que tanto que ele pega da patena ali, né? Mas nós, como ministros da Eucaristia, a gente não pode ir na mesa e comungar. Entendeu? Tem que esperar o padre nos dar. A gente não pode fazer. Os padres e os assistentes, eles mesmos pegam e pegam. Isso é normal, é sempre, né? Se for padre e diácono pode. E o acólito? O acólito não. Também não, ele é igual ao ministro. Não, porque são ordenados. Nenhuma pessoa que é consagrada pode fazer isso. Eu tenho uma só a partir de um padre. Normalmente quando tem mais de um padre celebrando, quando tem 2 ou 3, quando eles estão, nós aí da consagração, ele está lendo e eu percebo, eu fico reparando agora nas coisas, eu percebo que o que ele está lendo, o padre do lado basicamente está falando o que ele está falando. Por exemplo, eu percebi que agora que a gente teve um padre americano do lado, falando inglês, que ele não falou nada, ele não celebrou, ele só estava lá presente. E o outro, que o padre Abel estava lá, o outro estava repetindo o que ele estava falando, só que em inglês. O padre Tobias, ele é co-celebrante, então veja só. Mas eles têm que ir. A minha pergunta seria, quando eles estão celebrando, mesmo que não são eles que estão celebrando, eles têm que repetir exatamente o que está sendo falado? E eles também, né? Sim, eles fazem todos os gestos. Entendi. Todos os gestos. Agora, vocês sabem por que eles leem? Eles sabem já de cor, mas nesse momento eles leem palavra por palavra. Para não esquecer nenhuma palavra. Porque tem que ser idêntico, tudo que está escrito. Tem que ser pode tirar uma vírgula. É igual a palavra do Senhor. Senão não vai valer, não vai haver essa substituição. Não acontece se eles errar uma palavrinha. É que você percebe quando o nosso padre está celebrando, como ele está celebrando em uma outra língua, às vezes ele troca uma palavra e outra.
E ele aí, fica pra preocupado nessa hora, ali, tem não que trocar ler. nada. Não pode. Não pode, porque não tem. Mesma coisa da palavra, quando é lida. A gente, como leitor, tem que ter cuidado na leitura. Porque, na verdade, nós não somos leitores, nós somos proclamadores da palavra. Na verdade, a palavra tem que ser ouvida. Porque nas igrejas primitivas, a palavra ela era simplesmente proclamada, ela era falada ao povo, não tinha nada de. Né? Então, a gente tem a proclamação da palavra, assim como no Evangelho. A gente tem que ter a ação de ouvir, tá bom? Então é muito importante isso, a gente prestar atenção e a palavra não pode se acrescentar nada por vontade própria, tem que ser o que está na palavra, tá bom? Vamos lá, gente, seguindo, vamos terminar aqui, que está bem no finalzinho, na ressurreição da carne, vamos lá, 989, quem que é, Jaquelma? Cremos firmemente e assim esperamos que, da mesma forma que Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim também, depois da morte, os justos viverão para sempre com Cristo ressuscitado e que Ele os ressuscitará no último dia. Como a ressurreição de Cristo também a nossa será a obra da Santíssima Trindade. Se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em nós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também nossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Então aqui, gente, ressurreição da carne, tá? Nós viramos junto com essa carne. Claro, glorificada como Jesus também. Como Jesus foi glorificado, nós no final, a gente será glorificado também. Será ressuscitado em corpo e alma. Tá bom? Vamos lá. 10:16. Flávia, Valdo, desculpa. 10:16. Pela morte, a alma é separada do corpo, mas na ressurreição, Deus restituirá a vida incorruptível ao nosso corpo transformado, unindo novamente a nossa alma. Assim como Cristo ressuscitou e vive para sempre, todos nós ressuscitaremos no último dia. Assim seja, né? Vamos lá. Na vida eterna. Flavinha, 10:24. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os santos e todos os bem-aventurados é denominada o céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. 10:29, por favor, mesmo. Na glória do céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus em relação aos outros homens e à criação inteira. Já reinam em Cristo, com Ele reinarão por toda a eternidade. Então nós cremos na vida eterna. Na vida eterna com Deus. Não, né? Não na vida eterna no inferno. A gente tem que... Vamos tirar o inferno do nosso caminho. Tá bom, gente? A gente tem que desejar o céu eterno. A eternidade junto de Deus. Tá bom? Agora a pergunta, quando começa a vida eterna? Nosso nascimento? A busca por ela, né? Quando começa a vida eterna? Fala-se sobre a vida eterna. Quando começa a vida eterna? Quando a gente é concebido. Quando a gente é concebido. É importante entender, como já comentamos aqui, que na verdade nós já estamos vivendo a nossa vida eterna. A discussão é aonde nós vamos viver a vida eterna pós-morte física. Entendeu? Então, por isso que nós devemos todos os mecanismos de não sujar aquela entidade que está conosco desde o nosso nascimento e existirá por toda a eternidade. Então, nós estamos aqui para salvar a nossa alma, que é quem nos mantém. Entendeu? Então, esse exercício todo, você para pensar, nós não vivemos a terra do céu, nós vivemos a terra do inferno. Isso aqui é a terra do diabo. As escrituras dizem, o diabo foi enviado para a terra. Então, a nossa tendência aqui, nós vivemos muito mais no pecado e tentamos ir para a santidade do que na santidade pecando de vez em quando.
Por isso, quando se fala, não existe quem não tenha pecado, é impossível. Porque a nossa vida é uma vida de pecados. E nós buscamos a santidade. E com o tempo, quanto mais temos um entendimento do que é a santidade, menos estaremos no território do pecado, mais estaremos no território da santidade. E a esperança é que no momento do nosso juízo final, todo esse nosso esforço para tentar renegar as tentações do mundo seja reconhecido e nos dê então a oportunidade de passarmos por um processo de purificação no purgatório. É verdade. Então vamos encerrar lá, vamos lá. 10:62, por favor, Regis, vamos terminar aqui. É bom saber dessas coisas, é muita coisa, muita informação, né, gente? Porque a sala vai estar cheia de muita gente querendo fazer. Em hebraico, a palavra amém está ligada à mesma raiz da palavra crer. Esta raiz exprime a solidez, a confiabilidade, a fidelidade. Assim, compreendemos porque o amém pode expressar tanto a fidelidade de Deus para conosco, como nossa confiança nele. 10:65, por favor, Fred. O próprio Jesus Cristo é o amém. Ele é o amém definitivo do amor do Pai por nós. Assume e consuma nosso amém ao Pai. Todas as promessas de Deus têm o sim garantido. Por isso, também é por ele que dizemos amém a Deus, para a sua glória. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Então veja só, amém. Quando a gente fala o amém no final do creio, a gente afirma, eu creio em tudo isso. Tá? Que assim seja. Que assim seja. Agora você vai lá no 184. O Léo vai ler pra gente o símbolo niceno constantinopolitano. Vamos falar sobre 184. Vai lá e você vai ler o credo, a parte do credo do símbolo niceno. Agora a gente vai revisar porque a gente estudou o apostólico, né? Então agora a gente vai ler todinho na parte do niceno. 184. Embaixo tem o credo, tá vendo? Só enquanto está buscando, então nós temos 4 credos. O mais conhecido é o apostólico, nós vamos ver, que é o mais importante, na verdade, contém a maioria do que nós cremos. Mas aí, nós falamos, teve a heresia do arianismo, do bispo do Egito, e então houve a necessidade, porque ele dizia que Jesus foi criado por Deus realmente, mas ele não era Deus. Então foi chamado o Concílio de Constantinopla. O de Nicéia foi que a base do credo apostólico foi fechada em Nicéia. Em Constantinopla, eles disseram o seguinte, ainda há discussões sobre alguns dos termos, então vamos expandir alguns dos capítulos do credo apostólico para dar mais firmeza ao fato de que Deus é trino, Jesus era homem e era divindade, era Deus. Então o credo de Nicéia Constantinopolitano é exatamente esse trabalho da igreja de expandir o credo apostólico para reforçar esse conceito que estava sendo questionado em 381 em Constantinopla. Vamos lá? Então vamos lá. Pode fazer, por favor, meu amor. A fé é um antegozo... Não pode ser só o credo, não precisa Só ler. o credo? É só o credo, por Ok. favor. Símbolo dos apóstolos. Não, o outro, do Niceno, está do lado. Símbolo niceno constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Que foi concebido Não, e se encarnou, do lado. Perdão? Se encarnou. Do ladinho, na coluna do lado. Ok. E se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem.
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, a vida do mundo que há de vir. Amém. Amém? Amém. Vocês entenderam agora? A gente fez um passeio para vocês entenderem um pouquinho mais também os dois crentes, né? Bom, acho que não vai dar tempo de entrar no outro tema, mas vamos fazer o seguinte, eu vou dar um gostinho da próxima aula, tá bom? As missas em inglês, normalmente é isso. Elas têm, mas... Porque eu percebo que às vezes a gente vai na missa em inglês na hora do creio, eu não consigo ler, eu não consigo fazer, só se eu estiver lendo em inglês, daí eu faço em português. Aí eu percebo que às vezes eu acabo e eles ainda estão, ou vice-versa, sabe assim? Existe um calendário no próprio missal, quando é que eles usam de Nicéia, mesmo em inglês, e quando eles usam mais extenso. Né? Uhum. E aí tem inclusive os outros dois créditos também são usados, mas no número de, ou é na liturgia nas horas, ou são em eventos especiais em que os outros dois créditos são usados, mas é muito pouco. Tem pouco. Basicamente é o apostólico. O niceno ele é usado mais em solenidades, em festas, em grandes eventos, né? Como falei para vocês no começo, né? Ele não é assim tradicionalmente. Geralmente, quando eles fazem o rosário, né? Os americanos eles usam o apostólico. Tá? Gente, isso aqui eu vou dar só uma pitadinha na próxima aula, que a gente vai começar a estudar um outro tema, tá bom? Perceba os detalhes, tá bom?
Take this, all of you. Ups, vocês são. Só o vídeo. É. Tava com som. Coisa na conexão. É bom pra gente refletir. Vejam as igrejas. Padecente, militante e triunfante. E Deus lá em cima no trono. Bom. Ah, se a gente pudesse ver. Eu fico imaginando. É tão forte que não precisa nem de som, né? É. Meu Senhor e meu Deus. Isso fica lindo. Pena que ficou sem som no final. Isso aqui, gente, é o sacrifício da Santa Missa. A gente vai estudar na próxima semana, tá bom? Isso é um filme? Esse é um filme. Procura a Santa Missa revelada sob o véu do sacramento. Tá? Tem uma outra que ela é animada, é para uma hora e pouco. Uma hora e pouco, é. Mas essa aí, eu trouxe porque eu falei Tem um assim, infantil também. É, essa que o aí. eu acho que eu assisti com meus filhos. É, essa aí que ela tá falando. então Deve ser. pense assim, na próxima vez que for, domingo, Desenho, quando né? vocês forem, ou na Desenho, segunda né? semana, vocês forem para a Santa Missa, pense que tudo isso acontece na Santa Missa. Pense que a gente tem que ter o maior respeito. A gente vai na missa para adorar. Tudo isso acontece. Tá bom? Pô, acho que não dá mais história. Você tem mais alguma coisinha para falar? O Léo, alguém quer falar alguma coisinha? Porque eu tô fazendo tudo aqui. A gente já vai falar uma aula daí. A data a gente é confirmada, né? É isso mesmo, gente. Então, tem que mandar tudo que puder, os papéis para a Ingrid. Pode mandar por e-mail para ela, fazendo escaneado. Até sexta-feira, né? Tá bom? Esse aqui, acho que eu vou. Pra Cintia, né? Acho que foi isso.